Olá, crianças, prontos para mais uma devocional? Então, a palavra de Deus que eu trago para vocês hoje se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que é que vocês desejam fazer, né? Desejam ser quando crescer? Então, todo mundo, toda criança, eu acho que já falou assim: quando eu crescer, eu vou ser bombeiro, quando eu crescer, eu vou ser policial. Então, tenho certeza que vocês, já mesmo pequenininhos, assim, já fazem planos para o futuro, do que é que vocês vão ser quando crescer. Então, Deus, Ele pode nos abençoar com esses planos. Então, Ele sabe o que a gente deseja, qual é o desejo do nosso coração, e Ele pode nos ajudar a fazer bem o nosso trabalho futuramente, não é? Ele pode nos abençoar, a gente se esforçando e, quando a gente crescer, atingir aquele objetivo que nós queremos. Deus, Ele pode, se Ele quiser fazer isso conosco, sim. Então, Deus, eu já falei para vocês que quando a gente lê a palavra dele nos revela qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, quando a gente orar, a gente possa estar orando ao Senhor, colocando os nossos desejos do nosso coração, mas a gente também deve ler a palavra do Senhor para a gente descobrir o que é que Deus, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a vontade do Senhor é sempre a melhor. Por mais que a gente deseje coisas, por mais que a gente queira ser algo, mas a vontade do Senhor é sempre a melhor para nós. Certo? Então, que a gente possa orar e pedir ao Senhor que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Bom? Então, essa foi a palavra de hoje. Então, vamos para a nossa aula. E na aula de português de hoje, vamos continuar falando sobre o alfabeto. Só que hoje vamos ver a forma cursiva minúscula. Então, aí de casa, prestem bem atenção, tá bom? Como é que é a escrita de cada letrinha. Mas vocês podem estar dizendo junto comigo, ok? Vamos lá começar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Olha só a diferença da escrita das letras do alfabeto de ontem para de hoje. A minúscula vocês já podem ver, não é? É menorzinha, é mais simples de fazer. Então, vamos lá mais uma vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Então, meus amores, esse foi o alfabeto cursivo minúsculo. Espero que aí em casa vocês estejam se atentando, tá bom? A cada letrinha. E como atividade, vocês irão fazer a caligrafia na página 108 e 109, ok? Na aula de sociedade de hoje, vamos falar sobre o dia 7 de setembro. Mas o que é que tem tão especial nesse dia? É um feriado. Ninguém trabalha. Então, 7 de setembro é o dia que comemoramos a independência do Brasil. Todos os anos sempre tem desfiles militares,
desfiles de escolas, talvez até vocês já tenham ido alguma vez a algum desfile desse, do Dia da Independência. Não sei se esse ano vai ter por causa do coronavírus, né? Mas todos os anos sempre tem desfile da Independência. Em Brasília, o presidente também sai no seu carro desfilando lá. Então, é um dia muito especial para o nosso país. Por quê? Porque antigamente, há muitos anos mesmo, antes mesmo até do seu bisavô nascer, Brasil, ele dependia de um país chamado Portugal. Portugal, ele controlava tudo o que acontecia aqui no Brasil. E então teve um dia que um príncipe, ele libertou o Brasil disso, dessas amarras de Portugal. E eu vou contar essa historinha para vocês. Escutem só. Essa história é sobre um príncipe, mas não é um príncipe encantado não, tá? Daquela história de princesas, não, nada disso. O nome desse príncipe era Pedro. E ele veio de um país chamado Portugal, junto com sua família. Eles viajaram nesses navios aí, ó, que vocês estão vendo, para cá, para o Brasil, para morar aqui no Brasil. Demorou bastante tempo para chegar aqui. E quando chegaram, o povo brasileiro, eles gostaram muito de Pedro. Ele era um jovem bastante inteligente. Depois de alguns anos que Pedro e sua família estavam aqui no Brasil, eles receberam uma carta de lá de Portugal. E essa carta estava pedindo que a família real voltasse a Portugal. O rei, então, nomeou o príncipe Pedro como um príncipe regente. Ele agora estava responsável pelo Brasil. O tempo se passou e o pai de Pedro mandou uma carta pedindo para que ele voltasse a Portugal. Pedro gostava demais daqui do Brasil, ele não queria voltar para Portugal. Então ele chamou seus soldados e disse a eles que todos, a partir daquele dia, ficariam aqui, morando no Brasil, e que eles não iriam mais servir a Portugal, porque Portugal, esse país chamado Portugal, controlava o Brasil. Então Pedro disse que a partir de hoje não seria mais assim. Ninguém iria mais servir a Portugal. Pedro pegou seu cavalo e, junto com os seus soldados, chegou à margem de um rio chamado Ipiranga. E lá Pedro gritou bem alto: Independência ou morte! E quem estava lá começou a gritar: Independência! Independência! E isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Foi o dia em que o Brasil se tornou um país livre, independente de Portugal. Esse hino que vocês estão ouvindo é o hino da independência. Foi o próprio Dom Pedro que escreveu este hino. Então, gostaram da história? Então, essa foi um pouquinho resumo da história da independência do Brasil. E olha aí o hino, estão ouvindo? O hino da independência, tá? Vocês conhecem aquele hino do Brasil, né? Que sempre passa em jogos de futebol e aqui na escola também a gente cantou. Mas esse hino é o hino da independência do Brasil. Então é isso, meus amores. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos. A atividade está no caderno. E até a próxima aula. Tchau!